Olá, esse é o primeiro episódio dessa série que o Instituto Rui Barbosa está organizando, grandes nomes do controle externo brasileiro. E hoje vamos começar essa série, para nossa alegria, com o ministro Benjamin Zimler, que é um amigo muito querido e é uma das grandes referências do controle externo brasileiro, ministro do TCU, com uma trajetória muito grande no sistema. Ele ingressou nos quadros do Tribunal de Contas da União em 1992, como, na época, analista federal de controle externo, né? Que hoje de Finanças e Controle Externo. Analista de Finanças e Controle Externo, que hoje é o auditor federal de controle externo. Depois foi auditor substituto de ministro, né? Ficou alguns anos nessa função. Em 2001 foi nomeado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, ministro do TCU. Foi presidente do TCU, é ministro há muitos anos e tem uma experiência enorme. É daquelas pessoas que inspiram tanto as gerações atuais quanto as pessoas que pensam um dia em ingressar nos tribunais de contas. Então, para a gente, ministro, muito obrigado por sua presença aqui. A gente está começando muito bem com você, que certamente é um dos nomes mais expressivos e representativos do controle externo brasileiro. Obrigado, Edilberto. Eu me sinto lisonjeado por ter sido convidado para ser o primeiro a participar desse encontro. E, claro, grande parte das palavras são frutos da nossa amizade, da admiração recíproca, mas eu entendo que era algo necessário para o sistema de controle externo. A memória do sistema de controle é importante, ela tem que ser revisitada, afinal, toda linha evolutiva demanda uma visão prospectiva e retroativa do que aconteceu, ou seja, nada cai de paraquedas, eu tenho uma percepção da evolução do sistema. Então, mesmo que as pessoas sejam passageiras, a sua obra ou o seu tijolinho que colocou para construir o edifício do controle externo, é importante registrar isso. Eu acho muito legal e, óbvio, estou à disposição do amigo para qualquer tipo de interlocução. Muito obrigado. Então, a nossa ideia é essas entrevistas irem para o YouTube, né, para o canal do Instituto Rui Barbosa no YouTube, também transformar numa videoteca e num livro, transcrever todas essas entrevistas que vamos fazer. A ideia é um projeto inicial com 10 entrevistas, de nomes muito expressivos do controle externo, e transformar num livro com uma grande apresentação que eu pretendo fazer sobre os assuntos. A primeira pergunta, Benjamin, era um caráter mais pessoal. Assim, eu sei que você ingressou nos tribunais de contas, já tinha mais de 30 anos. Era um engenheiro já bastante bem estabelecido, enfim, era um profissional da engenharia. E qual foi o momento que você decidiu entrar no Tribunal de Contas? Por que essa decisão de fazer concurso para o Tribunal de Contas da União? Qual foi o contexto que levou ao Tribunal de Contas? Olha, Gilberto, a história é bem mais simples do que alguém possa imaginar. Eu sempre fui alguém que gostava das ciências exatas, era bom em matemática. Minha escolha por engenharia foi algo natural, incentivado pela minha família. Fiz o Instituto Militar de Engenharia, me formei em 78, fiquei trabalhando na área de engenharia, na área de planejamento e estudos do sistema elétrico brasileiro. E em 1985, o salário de Furnas, trabalhava em Furnas Centrais Elétricas, estava muito baixo. Essa é a grande verdade. Era uma época em que o Delfim Neto era o ministro da Economia e ele estabelecia uma regra draconiana para reajustes salariais que apenas encampavam uma parte da inflação. Então, meu salário estava muito baixo. Eu já namorava a Lenira há muito tempo, a gente pretendia casar, e recebi uma proposta para trabalhar em Brasília, no setor privado. E uma proposta irrecusável, casa, carro, muitas vezes o salário que eu ganhava. E eu aceitei. Eu fui, portanto, em 1985, eu fui para Brasília, trabalhar na iniciativa privada, me casei, mudei de cidade, mudei de emprego, mudei de estado civil e continuei trabalhando no setor privado. Em 1991, 92, ocorre o Plano Collor e a reforma do Estado, né? Aquela ideia de uma reforma do Estado. E o serviço que eu prestava na área privada era de consultoria para empresas estatais que trabalhavam na geração, transmissão de energia elétrica, e os contratos foram rescindidos. A alternativa que eu tinha era ir para São Paulo, trabalhar em uma outra área, com redução, perda salarial evidente.
Minha esposa já era servidora pública, ela é auditora do INSS, já tinha 2 filhos, construindo uma casa. E aí o primeiro concurso que apontou no horizonte foi do Tribunal de Contas da União, e eu não tinha a menor ideia do que era o Tribunal de Contas da União, do que fazia. E eu tinha um mês para estudar, eu pedi férias e fiz uma imersão absoluta e ainda bem consegui a aprovação. E aí começou eu enveredei por um caminho que era novo para mim, a área social, fiz direito e comecei a trabalhar no TCU. Eu queria essa área do direito. Já na engenharia eu percebia que o direito era importante, por exemplo, nas licitações, que eu participava na ponta da iniciativa privada. E assim foi a razão pela qual eu enveredei pelo Tribunal de Contas da União. Não tem nenhuma visão, eu não nasci para isso, eu sempre achei que eu era um bom engenheiro, mas a vida me levou para isso e eu estou super feliz, não me arrependo nem um pouco do que a vida me reservou. E qual foi a impressão que você teve assim, do Tribunal de Contas no início dos anos 90? Qual era a sua impressão assim que você ingressou lá, como alguém que vem do setor privado, um engenheirão mesmo, né? Formado pelo IME? Qual foi a sua impressão naquela época? Foi um choque cultural. O choque ele se colocava em duas perspectivas. Numa parte tecnológica, naquela época, eu já tinha na minha casa um computador, eu nem me lembro qual era a marca e qual era o tipo de computador, mas ainda se fazia no TCU relatórios datilografados, você tinha que escrever à mão para uma datilógrafa, veio um PCXT. Então, me lembro que logo nas primeiras auditorias que eu fiz, eu pedi ao meu chefe para reunir o pessoal na minha casa para que a gente fizesse lá em casa mesmo o relatório, né? E logo depois começa a internet de escada, eu compro um notebook que começa a acessar de forma lenta, né, a jurisprudência do STJ, do STF, e todo mundo ali, eu já trabalhava nessa hora como um assessor do Ministério Público, então todo mundo com as fichinhas, eu com o notebook, né, um engenheiro num local em que, obviamente, o desenvolvimento tecnológico era ainda rarefeito. E o tribunal era muito formal, né? A gente tinha dificuldade de fazer um controle material da atividade financeira do Estado. E eu acho que a minha turma, outras turmas, houve uma oxigenação muito grande nos quadros do tribunal. Pessoas que entraram vinda do setor privado, de outras áreas, que permitiram que... Foram vários concursos simultâneos, né? Foi, a partir do meu houve um anterior, de alguns anos antes, mas depois houve uma sucessão de concursos. Houve a criação do Instituto Cezedelo Correia, os ministros começavam a defender a tese de que os concursos deveriam ser anuais para renovar os quadros. Isso gerou um efeito revolucionário no tribunal. Quem era o presidente, você lembra? Quando você ingressou? Carlos Átila era o presidente. Foi dele a ideia de criar o ISC, foi ele a ideia de criar um nicho de desenvolvimento tecnológico, né? Ou seja, dar um salto nessa área de TI, e também, como ele era um diplomata, ele quis, na verdade, criar o Instituto Cezedelo Correia, a imagem e semelhança do Instituto Rio Branco. Tá certo. Então, eu acho que ele é merecedor de todos os elogios, e ele foi, sem dúvida, o que permitiu uma virada, né, uma melhoria da qualidade, da qualificação, da expertise dos quadros técnicos do Tribunal de Contas. Uhum. E aí, em 2001, você foi nomeado pelo presidente Fernando Henrique ministro do Tribunal de Contas. Antes passou pelo cargo de ministro substituto, ficou um pouco mais de 2 anos, né? Exato. E aí teve outro concurso público que você fez para ser... Esse foi um concurso totalmente diferente, que eu nunca vi na República, né? Ainda bem que eu participei e consegui a aprovação, porque o tribunal há muito tempo não fazia concurso para ministro substituto, era um quadro de 3 ministros substitutos, então o ISC queria mostrar que aquilo era um concurso digno de todos os encomes, de todos os elogios, né? E esse concurso durou 2 anos, foram 8 etapas, 4 provas escritas subjetivas, 4 provas objetivas, prova oral, com uma banca de 8 examinadores, ministros do STF, STJ.
E foi um sofrimento inacreditável, porque eu estava trabalhando no TCU e tinha que estudar, né? E muitas vezes me era oferecido um cargo, né? E eu, às vezes, abria mão do cargo, eu era honesto com os presidentes para dizer, olha, eu vou ser muito sincero, eu preciso de meio dia para estudar. E ainda assim, sob a tolerância de muita gente amiga, eu pude estudar, trabalhar e logrei aprovação nesse concurso em 1998, ministro substituto. E aí eu tive toda a sorte do mundo, porque em 2001 abri uma vaga de ministro específico para a carreira do ministro substituto, que não era assim. Houve uma declaração de inconstitucionalidade da lei orgânica do TCU, que estabeleceu um outro mecanismo para provimento de ministro. Então, eu tinha uma projeção de ser eventualmente ministro daqui a 14 anos, a partir de 98, e em 3 anos surgiu a oportunidade, e mais ainda, os outros ministros substitutos já tinham mais de 65 anos ou mais. Então, no meu caso, a lista tríplice que foi enviada para o Fernando Henrique Cardoso só tinha o meu nome, né? Então, isso é muito difícil de ocorrer, eu não conheço caso similar, mas eu agradeço ao destino, a Deus, pela possibilidade de ter tido essa enorme chance de ser nomeado ministro do Tribunal de Contas da União. Claro, eu estava no lugar certo, na hora certa. O cosmos conspirou a favor e vocês vão ter que me aturar. E a diferença é muito grande entre a sua vida como auditor do tribunal, alguém que estava na ponta fazendo auditorias e técnico, e a vida de ministro? O que é que você sentiu assim, de diferença tão substancial? Olha, Gilberto, eu fui auditor de Estrito Senso há muito pouco tempo, porque eu fiz uma auditoria no Tribunal de Contas. Foi assessor, né? E depois o doutor Francisco Salles Mourão Branco, uma pessoa maravilhosa, que me incentivou muito, que era o procurador-geral do Ministério Público de Contas, me convidou para ser assessor, viu uma instrução minha e me chamou, não conhecia. Então, com 6 meses de tribunal, eu já trabalhava na assessoria dos pareceres e já tive contato, vamos dizer, com o produto final do tribunal, eu tinha acesso aos votos, aos pareceres do Ministério Público. E depois eu fui nomeado secretário de controle externo, né, de uma recém-criada secretaria chamada 10ª SESEX, que é a atual SERUR, né, Secretaria de Recursos. Eu defendi a tese de que deveria haver um duplo grau de análise, né, dos acordos, dos acordos do Tribunal de Contas, e achava que os recursos eram apreciados pela mesma secretaria que tinha feito a instrução originária. Então, o ser humano tem enorme dificuldade de reconhecer seus erros, isso é da natureza humana. Então, essa secretaria foi criada para criar esse duplo grau de avaliação administrativa, e eu fui o primeiro secretário. Interessante. Isso inspirou os tribunais de contas dos estados. O Ceará mesmo criou isso, semelhante ao TCU. Eu acho que sim, foi uma experiência, eu acho, bem-sucedida. Eu acho que a SERUR, com liberdade, é capaz de, na esfera recursal, eventualmente perceber erros e falhas que foram cometidos na instrução originária e levar isso aos ministros, né? Isso exige também que haja uma modificação da cultura mesmo dos ministros, ou seja, muitas vezes você tem uma instrução da unidade técnica feita pela Secretaria de Recursos que se opõe a um julgado em que você foi o relator, né? Isso, às vezes, cria seres humanos são seres humanos, algum tipo de problema, mas acho que os benefícios são tão evidentes que qualquer problema de natureza mais psicológica é superado frente... Vão se acostumando também, né? Exato, isso densifica, concretiza a ideia de devido processo legal, o contraditório se torna material. Isso é uma coisa que, a ideia de que agora eu não falei, mas eu trabalhava no Tribunal de Contas e tinha aulas na UNB. Eu comecei a fazer direito na UNB, fiz vestibular. E na UNB você tinha contato com ministros extraordinários, ministro Moreira Alves, outros ministros do Supremo, e você tinha contato com a ideia de devido processo legal, da ideia de processualidade no campo jurisdicional, no campo administrativo, e eu comparava aquilo com o processo do TCU, que ainda era muito antigo, né? Uhum. Então eu fui aos ministros, mesmo antes de ser ministro substituto, para defender a tese da Secretaria de Recursos, né? Porque eu achava que faltava isso. E
E eu percebi essa dicotomia, né, entre o mundo mais arejado da UNB, com as ideias do direito mais arejadas, com a prática do tribunal muito limitada, um processo antigo, né? Uhum. Nós vínhamos também de muitos anos antes de 88, ainda na época do governo militar, em que as regras me pareciam inadequadas ao novo tempo que se abria, né, da democracia. Mas isso também é interessante, Benjamin, na sua história. Quer dizer, o engenheiro se converte, se transforma no operador do direito, né, o profissional de direito, que se formou na UNB, depois fez mestrado, fez uma dissertação de mestrado que é muito elogiada sobre Luhmann, né? E, então, me conta um pouco essa história, como é que foi, quer dizer, um engenheiro, que é aquela linha muito cartesiana para alguém do direito. Edilberto, eu vou falar a mais pura verdade. Eu estava fazendo mestrado na UNB e a minha tese seria uma avaliação do regimento interno do Tribunal de Contas da União. E eu tinha feito uma tese, uma minuta de tese, em que eu criticava muitos artigos do regimento interno, apontava eventuais inconstitucionalidades, ilegalidades, dentro daquela visão que eu tinha de que o tribunal praticava um processo antigo, né, não inspirado no oxigênio da Constituição de 88. Eu falei, poxa, eu vou participar ainda de provas subjetivas, de prova oral. Será que é conveniente eu lançar um livro com tantas críticas ao processo do Tribunal de Contas? E aí, alguns professores falavam de Luhmann, que é um sociólogo, filósofo alemão, e eu, para ser muito sincero, não entendia nada do que Luhmann falava. Eu fui atrás dos livros dele e eu tinha dificuldade de entender a teoria de Luhmann. E isso me instiga profundamente. Assim, quando eu não entendo algo, né, eu, em vez de eventualmente fugir do assunto, é algo que é quase que uma atração infinita. Aquilo passa a ser algo que me atrai de uma forma forte. Então, eu comecei a comprar os livros, comecei a entender um pouco a teoria do Luhmann e resolvi, então, enveredar numa análise da teoria funcional sistêmica dele e analisar a política e o direito sobre uma visão funcional sistêmica, que é a minha tese, que virou livro. E, na verdade, eu não continuei nessa área da sociologia jurídica, da filosofia jurídica, então muitas vezes as pessoas me pedem para falar de Luhmann, eu tenho que dar uma relida, mas ele é alguém que criou uma teoria que explica em grande medida o que acontece na sociedade modernas, complexas, né? Em que você tem o diálogo entre sistemas distintos, né? A ideia de que não há como estabelecer comunicações produtivas sem que os subsistemas comunicativos operem de forma fechada, tenham códigos específicos fechados, mas que se percebam, sejam cognitivamente abertos e operativamente fechados. E ele, na verdade, mostra que os sistemas podem, eventualmente, morrer se eles pararem de comunicar e pararem de cumprir a sua função, né? Por exemplo, o direito cumpre uma função, segundo Luhmann, de estabilizar congruentemente as expectativas contrafáticas das pessoas. O que quer dizer, de forma muito simples, todo mundo, você lê o jornal e tem muitos assassinatos, né? Mas todos nós compartilhamos de que assassinar é um crime, de que não devemos assassinar. Por isso nós podemos eventualmente sair nas ruas, né? Claro, com graves exceções em alguns estados brasileiros e cidades, sem o medo de que as pessoas possam eventualmente estar pensando em nos matar. Ou seja, o direito permite a vida humana em sociedade, pois ele estabiliza na mente das pessoas essa percepção de que, apesar das pessoas matarem, realizarem contrabando e incorrerem em crimes, ainda assim é ilícito, é ilegal e, em regra, as pessoas não vão incorrer nessas condutas. Uhum. Isso é uma das funções. Aí surgem os outros sistemas, eu não vou entrar aqui num papo sobre Luhmann, que você vai me expulsar daqui do nosso papo, mas ainda hoje é um instrumento forte para entender, às vezes, aspectos da sociedade moderna. Benjamin, queria que também você comentasse uma fase muito interessante, que é quando você foi presidente do TCU. Sucedeu o ministro Biratã Aguiar, a presidente da República era a presidente Dilma. E como é que foi isso? Quer dizer, como foi a relação sua no TCU? Que modernizações você fez, né, liderou? Como foi a relação com a presidente da República? A relação com o Congresso Nacional?
Como é que você vê isso? Como é que foi? Eu admiro a presidente Dilma, uma pessoa muito correta, muito capaz, mas eu tenho um fato a contar logo no início do meu mandato, que é a mais pura verdade. Nós estávamos no TCU incomodados com o que estava acontecendo na Petrobras. Eu estou falando do início de 2011. E nós estávamos percebendo, já estávamos com quase uma centena de processos, que muitas licitações para unidades fabris de refinarias, principalmente, bilhões de reais, elas eram realizadas sem muita competição, sem grandes descontos no orçamento estimado da Petrobras. E o tribunal começava a criticar a orçamentação feita pela Petrobras, uma hiperorçamentação, e também essa falta de desconto. 5 consórcios disputando e 0,5% de desconto no orçamento inflado. E nós tínhamos uma dificuldade grande de estabelecer uma interlocução produtiva com a Petrobras, havia problemas na remessa de informações, havia todo um entrave burocrático imposto principalmente pela Petrobras. Eu fui a presidente Dilma para falar desses aspectos, porque tudo da Petrobras é gigantesco, ou seja, o orçamento fiscal da União é pequeno, o orçamento de investimentos da União já era absolutamente irrisório frente ao que a Petrobras estava fazendo. 2 refinarias, cada uma de 23 bilhões de dólares, né? Tudo é gigantesco na Petrobras. Então, nada era tão importante em termos de magnitude financeira do que as licitações da Petrobras. E aí eu fui falar com ela e depois de uma conversa muito boa, o ministro Zé Múcio é um grande amigo, ele torna qualquer ambiente absolutamente fluido, né? De um bom humor dele, né? E eu senti quando eu falei a questão que houve um certo mal-estar, mas eu senti que a presidente Dilma já tinha, por exemplo, providenciado a substituição da presidência da Petrobras, surgiu a Graça Foster, a nova presidente, e realmente houve uma melhoria, né, na relação Petrobras-TCU. É óbvio que em 2014 são revelados os problemas da Lava Jato, que já de certa forma eram antecipados pelo Tribunal de Contas. Mas o relacionamento com a presidente Dilma, com a presidente Graça Foster, foi muito bom. E eu acho que a gente inaugurou uma nova etapa na relação Petrobras-TCU. Reparem que eu assumo em 2011, 2012, e eu entendia que o tribunal deveria ter uma expertise, capacitação para acompanhar as concessões de serviços públicos que se avolumavam à época. Então, eu crio determinadas unidades técnicas, chamadas CEINFRAs, que vão além das SECOBs. As SECOBs analisavam apenas as obras públicas, e as CEINFRAs, sim, começaram a analisar todas as concessões de serviços públicos, toda análise técnica, financeira, ambiental, análise do fluxo financeiro, tendo capacidade, portanto, de avaliar as outorgas mínimas ou as tarifas máximas, né, cobradas, utilizar a forma pela qual eventual concessão, qual a metodologia, qual a divisão de riscos nas concessões, dos contratos de concessão. E aí a gente inicia uma interlocução extraordinária com as agências reguladoras, com os ministérios que representam o poder concedente, com as empresas privadas, no sentido de ir melhorando, né, a metodologia das concessões de serviços públicos, tanto sobre o aspecto técnico, de engenharia, quanto no aspecto financeiro, quanto no aspecto ambiental. E esse início, claro, não foi início, o ponto não foi a gênese, mas acho que a gente deu uma enorme... nós tivemos uma evolução muito grande que permite hoje que a gente tenha um trabalho extraordinário, né? Eu acho que é uma característica hoje do Tribunal de Contas da União, essa interlocução hoje cada vez mais complexa com agências reguladoras, iniciativa privada e poder concedente para tratar das desestatizações, das concessões de serviços públicos, de parcerias público-privadas. E o tribunal, que era, no passado, tido como produtor de um fator de risco, né? Hoje ele é, por muitos empresários, reconhecido como um fator de estabilização, né? E de indução da segurança jurídica, da segurança econômica,
para viabilizar o aporte de recursos na área de infraestrutura nos contratos de concessão. E a gente está falando sempre de bilhões de reais e, óbvio, esse é o nó górdio, né, que precisa ser desatado para que a nossa infraestrutura, para que a nossa logística na área de infraestrutura possa se desenvolver. Nós temos ainda graves deficiências em todas as áreas de infraestrutura. E como é que você vê essa crítica de certos setores, assim, da academia, da sociedade brasileira, que falam que os tribunais de contas, de uma forma geral, o TCU em particular, contribuiu, talvez não mais, mas contribuiu em grande medida para o famoso apagão das canetas? Como é que você vê? Você acha que é uma crítica injusta? Olha, na verdade, não existe verdade. Na verdade, você pode olhar determinados acontecimentos da realidade sob diferentes perspectivas. É claro que nenhum sistema de controle se impõe sem que haja algum temor da fiscalização. Isso faz parte da noção mais estrutural de fiscalização. No dia que você estiver dirigindo o teu carro e for parado pela Polícia Rodoviária Federal e você, olha que maravilha, é ótimo saber que o Estado está tão atento com a velocidade máxima, a condição dos veículos automotores, você tendo que estar em Fortaleza daqui a meia hora atrasado. É óbvio que a relação fiscal-fiscalizado não é uma relação simples e tranquila, ela pressupõe sim uma simetria e pressupõe sim uma tensão natural. É óbvio que nós presenciamos um processo de hipertrofia dos controles pós-88, principalmente, tanto no Ministério Público quanto nos tribunais de contas. Acho que o Tribunal de Contas da União, com certeza, ele pode ser tido como exemplo forte disso. Concursos públicos, equipes técnicas bem remuneradas. Nós temos que reconhecer, em grande medida, nós fomos ocupando espaços diante das lacunas de competência. Há um processo de expansão de competências dos tribunais de contas. Num primeiro momento, por exemplo, na área de regulação de serviços públicos de infraestrutura, havia uma anomia no início das agências reguladoras, em 96. Então, o tribunal passou a ocupar espaços que caberiam inicialmente às agências. Isso foi um processo natural que derivou dessa hipertrofia. É óbvio que o agente público, o agente administrativo que vai praticar um ato, tem um receio de ser punido. E ele tende a seguir os caminhos que já deram certo. E, eventualmente, os que deram certo foram os caminhos em que ele não foi punido, ou que os outros, os seus antecessores, não foram punidos. Então, acaba que a administração passa a ser um museu de velhas novidades, né? A ver essa inovação, né? Muito conservadora, né? A ideia de inovação é uma ideia que a gente tem que sempre olhar com muito cuidado. A gente fala da inovação como se fosse uma panaceia. Existem inovações boas e ruins, constitucionais e inconstitucionais, mas sim, avesso a inovações, avesso a riscos. Essa é uma narrativa perfeitamente possível e crível. De outro lado, no Tribunal de Contas, você olha e vê que, em todos os casos em que a administração ousou inovar, trilhar novos caminhos, o tribunal estabeleceu uma interlocução produtiva, sem punição, sem usar o seu ferramental corretivo e punitivo. E nós fomos fazendo, junto com a administração pública, estabelecendo os limites daquele instituto. E aí o Taxigov, que foi Governo Temer, não é? Sim, foi uma política no sentido de viabilizar o uso de um aplicativo em celular para que os servidores públicos pudessem se deslocar na esplanada dos ministérios, né? O artigo 28 da Lei 13.303, que permite o estabelecimento de cooperação, de vínculos de cooperação entre o poder público e o poder e a iniciativa privada, se houver oportunidade de negócios. O tribunal, eu fui o relator de um processo Viasat Telebrás que inaugura a possibilidade de uso desse dispositivo, do uso da contratação integrada, do uso do credenciamento de uma forma mais ampla. Se você olhar, você vai ver que o tribunal apoiava a inovação e, às vezes, estabelecia ampliações do espaço de inovação, às vezes restringia a inovação. Mas eu não conheço nenhum caso que a gente tenha punido quem quer que seja que tenha inovado, ou que a gente tenha feito uma determinação cogente no sentido de tolher a inovação. Portanto, a verdade está exatamente em algum espaço
entre essas duas visões, o tribunal como um indutor da inovação e o tribunal como alguma coisa como um órgão que impede a inovação pelo temor reverencial que gera nos administrados. Eu, nas minhas palestras e tal, eu tento dar uma visão mais humana do Tribunal de Contas, mas essa visão humana não... Óbvio, quando alguém vê alguém condenado, né, pelo tribunal, condenado em débito e multa, óbvio que isso tem um efeito importante. E é para ter. Ninguém pune por punir. Pune porque há uma contrapartida jurídica por uma ilegalidade com culpa, mas pune também como uma espécie de controle educativo, preventivo, para evitar futuras irregularidades. Mas isso causa, obviamente... Mas você acha que a LINDB teve algum papel nisso, a Lei de Introdução à Norma de Direito Brasileiro? Olha, no sentido de autoconter o eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu, no início, olhava a LINDB como um conjunto de expressões doutrinárias, né, que já estavam, de certa forma, assimiladas no arcabouço do direito, né? No entanto, eu hoje digo que era essencial que uma lei explicitasse essa ideia de segurança jurídica para as empresas, para o administrado de uma pessoa física de uma forma geral, a ideia de consequencialismo, a ideia de pragmatismo, ou seja, eram conceitos que eram defendidos principalmente pela doutrina e por uma doutrina bem antiga, né? Nós podemos ir longe para eventualmente perceber nos compêndios de direito administrativo a ideia, por exemplo, de convalidação, né, que é uma ideia pragmática, obviamente, que tem um caráter consequencialista, né? Ou seja, eu não vou anular e desfazer tudo por desfazer. Eu tenho que reconhecer que, em alguns casos, eu tenho que preservar efeito jurídico de atos ilícitos. Nada mais pragmático e consequencialista, mas a LINDB, ela externalizou, positivou e induziu que, por exemplo, no Tribunal de Contas, nós tivéssemos o maior respeito na hora de se realizar, por exemplo, uma dosimetria das sanções aplicadas. Há um caminho do artigo 22, parágrafo 3º da LINDB, que diz que você tem que olhar a natureza, a gravidade, as circunstâncias agravantes, atenuantes, os antecedentes, o dano causado. Então, eu tento fazer um esforço na hora de graduar uma multa, de seguir a cartilha da LINDB. Óbvio que o tribunal oscila, mas há uma tendência de uniformização da metodologia, né? Uhum. Isso me pareceu importantíssimo. Quanto a pragmatismo e consequencialismo, os efeitos foram gigantescos, maiores ainda, talvez a gente vá falar sobre isso. Você sabe o que eu acho interessante também, Benjamin? É porque as pessoas falam muito no direito administrativo do medo, do terror. Eu digo isso pela minha própria experiência, conversando com muitos colegas, que já está no sistema há alguns anos também. É que as pessoas falam assim, olha, o medo existia, claro, dos gestores, mas também existia dos controladores. Aquele ethos, o espírito do tempo da época da Lava Jato, aquilo contaminou tudo. Era todo mundo, eu conversava às vezes com o ministro do STJ, com desembargadores, com conselheiros, e algumas pessoas temiam, olha, eu vou tomar aqui uma decisão e eu nem sei que essa empresa está sendo investigada. Mas eu, por exemplo, neguei uma cautelar, que foi pedida porque eu achei que as consequências eram piores, porque ia parar, por exemplo, a coleta de lixo, ia parar uma coisa, parar outra. O sujeito toma uma decisão negando uma cautelar, por exemplo. Ou ao contrário, fazendo a cautelar, né? Proferindo a cautelar. E aí, sem ele saber, aquela empresa estava sendo investigada, e ele entrou no radar da Polícia Federal, porque ele deu uma cautelar ou deixou de dar uma cautelar. Quer dizer, então o sujeito tinha muito medo também, quem estava controlando, né? E isso eu conversava, as pessoas nem dizem isso, mas o fato é que era o ethos, né? Era o espírito do tempo, o medo geral, do gestor, do controlador, do juiz, não é? Na semana que vem, que é um mês, a Polícia Federal, 6 horas da manhã, está na casa do conselheiro, do ministro, do desembargador, e aconteceu muito isso, e houve muitas injustiças, né? Porque era isso, na dúvida, vai busca a apreensão, não sabe a destruição que é na vida de um sujeito, né? Claro. Mas na dúvida se faz, quer dizer. Então, acho que a LINDB deu muito respaldo ao controlador, ao desembargador, ao ministro, ao conselheiro, disse, olha, é a lei que exige que eu examine as consequências, que parece até uma obviedade, né? Olha, se eu desse a cautelar aqui, o perigo de dano reverso, por exemplo, né? Se eu desse a cautelar, eles vão ficar sem merenda escolar, vão paralisar certas coisas. Então, me parece que a LINDB também tem esse papel importante para proteger também, né, o controlador, né? Sim, acho que você tocou num ponto importantíssimo, né? Durante o período da Lava Jato, né?
houve, sem dúvida, evoluções importantes no campo do direito penal, no campo do direito administrativo. Na época da Lava Jato, nós recebemos pela primeira vez, a partir de despachos do juiz à época Moro, o senador Moro, pela primeira vez, provas emprestadas de processos penais e que, eventualmente, com base nessas provas, nós tínhamos uma visão muito mais clara do que efetivamente ocorreu. Os tribunais de contas têm um ferramental de investigação muito limitado, né? Nem de longe se aproximam do ferramental de um juiz penal. Então, nós começávamos a ter processos em que os resultados dos mandados de busca e apreensão eram trazidos aos autos, os acordos de colaboração premiada eram trazidos aos autos, e nós tínhamos enorme dúvida sobre como agir e como adaptar o que acontecia na esfera penal na esfera administrativa. Então, há toda uma evolução procedimental do tribunal. Por exemplo, a jurisprudência do tribunal se inclinou por não punir aqueles que fizeram colaboração premiada. Isso não foi de uma hora para outra, isso decorreu de uma evolução. E muitos dos nossos processos, principalmente que analisaram licitações e contratos feitos pela Petrobras, hoje se baseiam em provas, ou se baseiam em parte em provas trazidas pelas colaborações premiadas, e algumas delas estão sendo desconstituídas no âmbito judicial. E qual é a repercussão na esfera das contas públicas? Isso é algo que nós estamos discutindo. O ministro Supremo, o ministro Fachin, pede que para que nós possamos utilizar as provas emprestadas, que já foram, de certa forma, utilizadas, nós teremos que aderir ao termo de colaboração premiada. Então, ele nos coloca diante de uma opção: ou vocês aderem ou não aderem. Em regra, nós estamos optando por não aderir e estamos retirando dos autos os elementos indiciários que foram trazidos por X ou Y colaboração premiada. Olha o nível de complexidade que nós estamos tendo, o reflexo na esfera administrativa dessa mudança total no campo da esfera judicial. E muito provavelmente, vou ser muito sincero, são processos de bilhões de reais que já tem mais de uma década, né, de dificílima apuração, ou seja, nós estamos falando de unidades fabris de bilhões de reais. É difícil, por exemplo, calcular o sobrepreço, o superfaturamento. Evoluímos utilizando técnicas econométricas para calcular superfaturamento, porque não havia como analisar nota fiscal por nota fiscal. Isso tudo está sendo questionado ainda no âmbito do TCU, vai ser judicializado. Há a possibilidade de mantida um entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a contagem dos prazos de prescrição e sobre os marcos interruptivos, sobre a não possibilidade de múltiplos marcos interruptivos da prescrição. É possível que muitos desses processos estejam prescritos. Então, o Brasil ele tem alguma coisa muito estranha, ou seja, o que me parece que possa ser uma evolução, né, uma decantação a partir de uma dialética, a decantação de um bom caminho acaba sendo desconstituído. Nós estamos redescobrindo a pedra. E é óbvio que a Lava Jato estava cheia de boas intenções, mas houve, óbvio, inúmeras violações ao devido processo legal. Isso está sendo hoje depurado e, mais uma vez, me dá uma tristeza muito grande de nós perdermos oportunidades evolutivas para a área do direito administrativo, no nosso caso, também na área penal, etc. Eu queria ver a tua opinião sobre isso, Benjamin, que realmente, nesses anos todos, uma das modificações assim, mais expressivas foi esse entendimento da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre prescrição. Isso teve impacto direto no TCU, nos tribunais de contas dos estados. A gente está falando de processos aí de décadas, né, de mais de uma década, da Lava Jato, mas em vários campos, né? A gente lida com o devido processo legal, ou seja, contraditório, ampla defesa, e os advogados estão cada vez mais atentos e atuantes. Como é que a gente aprofunda as fiscalizações, as auditorias, convivendo com esse mundo da prescrição? Que tem que haver, é parte do... Qualquer sistema jurídico do mundo tem prescrição, né? Sim. O Estado não tem um direito eterno de investigar, de punir. Faz parte do jogo. Mas como é que a gente compatibiliza a nossa atividade? Como é que você vê isso tudo como...
Olha, eu falo no alto do que aconteceu comigo há mais de 20 anos, né? Eu fui voto vencido 2 vezes, né, quando o tribunal tinha o entendimento, e o Supremo também, de que a pretensão ressarcitória do Estado era imprescritível pela letra constitucional, por uma interpretação da Constituição, e eu entendia que deveria haver um marco prescricional, a contagem de um prazo prescricional, ele se impunha, e fui derrotado pelo tribunal. Então você tem décadas de jurisprudência do tribunal em que nós entendíamos que era imprescritível a pretensão ressarcitória do Estado. Começa o Supremo a apontar no horizonte de que deveria ser aplicado, porque não há uma lei estabelecendo os marcos prescricionais para o processo do Tribunal de Contas. Então, é aplicada a Lei 9873, né, que não é uma lei inadaptada, que é mais utilizada para o exercício do poder de polícia, né, na polícia administrativa. Nós fizemos uma resolução tentando adaptar as regras dessa lei, criamos a Resolução 344, que estabelece, então, as nossas regras de interrupção, nossas regras para prescrição, que atingem a pretensão sancionatória e a pretensão ressarcitória. Aqui também foi questionado pelo Supremo, né? Algumas hipóteses de vocês. Ela se baseou na jurisprudência do Supremo, e que nos impunha a 9873, e mais a sua jurisprudência até então. Só que a jurisprudência do Supremo está revisitando a cada momento a jurisprudência antiga. Então, isso é um ponto que o tribunal está muito preocupado, não é? Sim, hoje provavelmente a gente vai ter uma reunião sobre isso, porque se prevalecer a tese, que eventualmente vai sendo sufragada por grande parte dos ministros supremos, de que não pode haver múltiplos marcos interruptivos da pretensão ressarcitória e sancionatória, alguma coisa de 90% dos nossos processos, nós estamos fazendo um estudo sobre isso, nós vamos perder objeto pela ocorrência da prescrição. A verdade é que você tem o processo de TCE, é um processo complexo que tem uma fase interna, uma fase externa. Recomeça na fase externa, né? Exato, você não tem muito controle na fase interna, ele vem ao tribunal, às vezes, com muito retardo. A fase externa, às vezes, ela se prolonga porque a fase interna se mostrou deficiente. Muitos órgãos federais, estaduais, você deve perceber, deve ser similar, não tem ainda condições de processualizar uma TCE com os devidos cuidados, então eles retornam. E também para avaliações materiais, né? O sobrepreço não está bem calculado, faltou um questionamento sobre este ou aquele ponto. Então, a grande verdade é que os nossos processos médios e complexos têm múltiplos marcos interruptivos que vão, eventualmente, interromper a prescrição intercorrente de 3 anos. Se não houver multiplicidade de marcos interruptivos, qualquer processo médio ou grande obviamente, perde objeto. Isso dá uma certa frustração, né? É um desafio tanto, né? É um desafio tanto, porque eu tenho 30 anos de tribunal, né? Como ministro substituto desde 98, daqui a pouco 30 anos mesmo, né? E eu fui relator de múltiplos processos da Lava Jato, alguns de 2 bilhões de reais, 1,5 bilhão de reais. Se houver a prevalência dessa tese, eles estão totalmente prescritos. Isso dá uma enorme frustração, porque você construiu tanta coisa, né? Mas isso eu acho assim, os tribunais foram também percebendo que há outros caminhos para o controle externo, alguns muito mais efetivos, que vejam, essa frustração dos processos prescritos, ela, de certa forma, é mitigada, a frustração, porque nós já temos uma frustração que existe e provavelmente existe no Tribunal de Contas lá do Ceará. O nosso índice de recuperação de créditos em favor da União é muito baixo ainda, né? Ou seja, se não há um pagamento voluntário, e raras vezes há pagamento voluntário, na execução judicial dos nossos acórdãos, no nosso caso feito pela AGU, tem uma resposta muito baixa, né? Uhum. E isso, então, muito provavelmente, esses processos da Lava Jato, que eu fico triste, porque eventualmente podem prescrever, eles, quando o acórdão for, afinal, aperfeiçoado e executado, ele dificilmente, vamos ser sinceros, vai trazer uma satisfação aos cofres da Petrobras. E a questão é muito mais complexa, porque é uma sociedade de economia mista e há muitos outros processos que nós analisamos e que foram muito produtivos.
um que avaliou, por exemplo, os atos de gestão negocial da Petrobras. Melhorou muita governança, né? Vocês incentivaram muito essas questões também, não é? Exatamente. A gente analisou todo o processo de decisório da Petrobras para chegar, por exemplo, eu fui o relator para a construção da refinaria Abreu e Lima, para a refinaria do Rio e para a Repar, para o Comperge, né? Então, são processos em que a gente adentrou pela primeira vez a análise da gestão negocial de dirigentes de sociedades de economia mista, usando critérios como Business Judgment Rule, ou seja, a ideia de que as decisões não são ilícitas porque dão prejuízo ou dão lucro, mas elas devem ser informadas, devem ser desinteressadas e devem ser motivadas, né? Ou seja, houve uma modernização da atuação do tribunal. E volto a falar um aspecto. Para débitos muito elevados, com prazos prescricionais muito curtos, o tribunal inaugurou a possibilidade de se calcular débitos por métodos econométricos, que são relativamente rápidos. Ou seja, com esses prazos prescricionais é impossível... E não tem sido questionado isso no judiciário, esses cálculos? Tem sido questionado no TCU, nós superamos os questionamentos, mostramos até direito comparado, mas sim, está sendo questionado no judiciário. Que novidade, né? Não tenho nenhuma resposta ainda do Poder. Esse é um dos problemas do Poder Judiciário. O timing do Poder Judiciário para essas grandes questões é lento. O Judiciário não é nenhuma caput diminúcio a ninguém do Judiciário, mas ele não é conformado para lidar com questões desse naipe, né? Ou seja, com questões regulatórias, com contratos de longo prazo imperfeitos ou com a adoção de métodos econométricos para cálculo para estimativas de débito em contratos de grande volume. Essa é uma questão interessante, Benjamin, porque quando a gente compara o modelo brasileiro, o TCU, os Tribunais de Contas Estaduais, com outros modelos. Porque, veja, o TCU tem toda uma estrutura de auditores que fazem, né, todo um trabalho, gente muito qualificada, como você falou. Depois tem um Ministério Público que dá um parecer, tem um ministro, leva para um colegiado, depois tem um recurso, é apreciado pela Secretaria de Recursos, volta para o plenário. E aí alguém vai recorrer, vai para um juiz de primeiro grau, né, um juiz federal sozinho, sem essa estrutura toda, sem o conhecimento técnico necessário, porque ele conhece o direito, mas não conhece nada de processos, né, específicos de Tribunal de Contas. Quer dizer, esse modelo brasileiro tem algo de muito estranho, né, nesse sentido. Você tem razão, Edilberto. É uma questão eu sinto antiga, assim, mas... eu sinto que o Poder Judiciário tem um respeito muito grande às decisões técnicas do tribunal. Você não vai ver no Poder Judiciário um juiz, ou mesmo o Supremo, alterando um sobrepreço num contrato complexo, um superfaturamento, de 27,5 para 27,3. Mas há uma reanálise das questões jurídicas que podem colocar por terra todo o trabalho feito. Que já passou por muita gente, né? E aí um juiz sozinho, né? Sim, e ainda pior quando vai para o primeiro grau. Pois é. Isso não há nenhum. Essa é a tendência natural. E óbvio que o juiz de primeiro grau vai lidar com processos de enorme complexidade, né? Eu não vejo nenhuma solução de curto prazo para isso, né? O que eu sinto é que, apesar de não escrito, há uma deferência do Poder Judiciário em não alterar as constatações feitas pelo TCU no mundo da realidade. Certo, né? os fatos. Os fatos, existe uma presunção de veracidade, né? E de legalidade nos atos praticados. Mas o que há são críticas, uma visão do próprio juiz acerca dos contratos, dos direitos, eventualmente, do contratado. E aí eu sinto que existe uma tendência jurisprudencial do Poder Judiciário brasileiro de olhar com mais cuidado o hipossuficiente dessa relação, que é, obviamente, o contratado, o agente privado, o parceiro privado da relação jurídica. Então, no mundo das concessões, você vê poucas decisões de mérito em favor da União. Às vezes, inadimplências grosseiras do lado do contratado, mas ele diz que ele ainda consegue, mesmo diante das inadimplências, manter o contrato ou parte do contrato. Então, as tentativas de rescisão unilateral do contrato, essa é uma cláusula exorbitante teórica, né? Uhum. Ela raramente ocorre, e ela só ocorre quando, na verdade, ela é dita unilateral, mas ela é consensual, né? Porque o apelo judiciário contra rescisões unilaterais geralmente tendem a ser bem-sucedidas, né? Pela visão até do contrato, da função social do contrato. Uhum. E existem outros aspectos que a gente não analisa
sobre a égide apenas do direito administrativo. Né? Benjamin, eu queria que você falasse muito também, um tema que você tem se dedicado muito ultimamente. Eu até participei de algumas coisas que você organizou. O ministro Bruno, quando foi presidente, deu muita ênfase a isso, que é a questão do consensualismo. Eu sei que você é um entusiasta dessa ideia. Como é que você compatibiliza essa função de fiscalização com a função de, ao mesmo tempo, procurar o que pode ser consensualizado, né? Qual é o limite que o tribunal deve aceitar? Qual é a sua visão sobre isso, que é um tema de fronteira, né? Que tem empolgado muita gente, mas, ao mesmo tempo, tem muita gente com muita preocupação sobre isso. Em primeiro lugar, essa minha empolgação, e ela é real, deriva de uma visão muito prática, né? Eu falei aqui de algumas frustrações que derivam do exercício tradicional do controle administrativo. Processos em que nós aplicamos o direito administrativo na sua plenitude, chegamos a um débito, as multas podem ser desconstituídas por prescrição, temos dificuldade de executar. Ou seja, a capacidade sancionatória do Estado no mundo da jurisdição de contas, ela é relativamente limitada, para dizer o menos. E aí surge, no horizonte, uma constatação prática num campo que eu gosto, que eu estudo muito, que é o campo da regulação dos contratos de concessão de serviços públicos. Você olha o setor rodoviário, olha o setor ferroviário, aeroportuário, por exemplo, e também no setor elétrico, e vê inúmeros contratos de concessão paralisados, em que o plano de encargos, o plano de investimentos não é incorrido, o concessionário está inadimplente, porque houve uma transformação contextual, houve uma alteração da realidade, aquele contrato que parecia econômico se tornou antieconômico, porque houve uma frustração no fluxo de veículos na rodovia, fluxo de passageiros num aeroporto, houve uma mudança da estratégia, do planejamento estratégico do Estado, aquela ferrovia que parecia importante para escoar a soja, o milho, foi substituída por outro plano. Uhum. E esses contratos são de 25, 30, prorrogáveis, 50, 70 anos. E os nossos processos de acompanhamento das concessões, porque a gente analisa não só o momento auge, o momento importante da concessão, que é a licitação, os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, mas depois o contrato de concessão. E nós éramos sempre muito duros, né, com as perspectivas de alteração contratual, de reequilíbrio econômico-financeiro. Dizíamos que os riscos eram assumidos pelo particular. Em alguns, a ideia de matriz de riscos nasce no mundo das concessões. E os particulares dizendo, olha, há 20 anos atrás, quando eu participei da licitação, eu achava que a demanda de veículos seria essa, mas não foi essa. O PIB brasileiro não cresceu como eu imaginava. O PIB do Rio de Janeiro, rodovia no Rio, é menor. E aí eu não posso mais fazer investimentos você tem rodovias em péssimo estado, com pessoas morrendo, e a única coisa que você tem é que os pedágios continuam baratos e, eventualmente, as outorgas foram insuficientes, por exemplo, as outorgas foram elevadas demais, perdão. E nós criamos, então, uma ideia de que é possível revisitar esses contratos e transcender a ideia de legalidade estrita por uma visão de juridicidade, que é, sem dúvida, também acobertada pela LINDB, é o espírito do novo direito administrativo funcional, que é descrito na LINDB com compromissos de pragmatismo e de consequencialismo. Então, nós estamos começando a tocar em pontos sensíveis do direito administrativo, legalidade estrita, disponibilidade do interesse público, supremacia do interesse público. E nós estamos construindo, muitas vezes, contratos novos, alterando os contratos, tentando emular uma licitação que seria obrigatória, mas não vamos realizar uma licitação, porque realizar uma licitação pressupõe parar o processo por 3, 5 anos. Nós, em vez de fazer uma consulta, uma audiência pública tradicional nos moldes previstos em lei, vamos fazer alguma coisa semelhante que dê transparência ao processo. E com isso nós estamos resolvendo algumas questões que pareciam insolúveis. 15 termos de compromisso abonados pelo TCU, com bilhões de reais que foram destravados. E aí você tem rodovias em que a gente obriga, na nova moldura constitucional, que nos primeiros 3 anos haja investimentos importantes. Então, rodovias que estavam paralisadas, as obras estão começando a ser executadas. A ideia é destravar esses contratos de concessão, mas claro que tem um grande gargalo aí, um grande problema, que é o problema do risco moral, né?
Ou seja, isso não é uma panaceia, nada é. Ou seja, a gente não pode avisar e tocar um trombone para os parceiros privados, para as empresas, de que inadimplir é um bom negócio. Olha, vamos descumprir, porque depois lá no TCU tem uma mesa de negociações que vai quebrar o nosso galho. Então, dos 14 aprovados, nós temos 20 e tantos que foram arquivados, em que nós não aceitamos o termo de compromisso. Que não era razoável, né? Alguns porque não, o termo... Reparem que o presidente do TCU tem uma discricionariedade para filtrar quais os assuntos que podem ser levados à mesa de negociação. Mas muitos deles eram porque não eram razoáveis, porque não houve, afinal, acordo, porque o particular não quis ceder ao nível que na mesa de negociações pareceu ser uma posição razoável do Estado, do poder concedente. Então, não é uma panaceia. Eu até conversei com o nosso presidente que nós deveríamos vocalizar, ou seja, anunciar, quando nós rejeitássemos um termo de compromisso, para mostrar ao mundo que... É uma sinalização importantíssima. Uma sinalização de que o risco moral existe, que nós estamos tratando do risco moral. Tá certo. Inadimplir é um risco grave. E agora, óbvio, casamentos eu tenho 40 anos de casamento. Quem é que pode ter 40 anos de casamento se não adotar métodos consensuais? É, ou seja, se a tua esposa disser alguma coisa, você concorda e pronto. É o método consensual mais efetivo para que um casamento perdure, né? Pelo menos no meu caso. É verdade, qualquer um acho que é isso. Mas estamos falando aqui quase 1 hora, então só para a gente encerrar, que você tem uma sessão no tribunal daqui a pouco, como você vê o futuro do controle? Você acha que a inteligência artificial vai revolucionar o controle externo, o uso do Big Data, o Big Computing, né? E agora, até a sua experiência como um engenheiro, tem uma experiência também na área técnica, como é que você vê isso? Foi um precursor, como você contou para a gente aqui no começo, né? De uso de tecnologia no TCU. Você acha que é promissor? Olha, claro que sim. Eu tenho algumas dúvidas ainda quanto ao uso da inteligência artificial de uma forma absoluta, disseminada. Eu vou em alguns seminários, leio alguns livros, mostram que o nível de imprecisão das respostas geradas pela inteligência artificial ainda é muito elevado. Eu uso inteligência artificial, o ChatGPT e outros aplicativos, até nas sessões, às vezes, ou para, eventualmente, num voto, eu quero uma postura contrária à minha, para, eventualmente, estabelecer alguma dialética. E muitas vezes eu vejo erros grosseiros da inteligência. É claro que isso depende do prompt, você pode ter uma base de dados bem adequada. Eu apenas acho que nós temos que esperar um pouquinho para decantar um certo carnaval que há no uso da inteligência artificial, né? Eu vejo pessoas que tendem a fazer uma evolução adequada, com segurança jurídica, e outras que usam um modismo da inteligência artificial de uma forma, às vezes, um pouco desenfreada. Eu gosto de... talvez a gente precise de algum tempo a mais para decantar. Mas você acha que pode revolucionar o controle externo? No sentido assim, a gente tem um sério problema, que o TCU tem também, que vocês adotaram aqui e vários tribunais adotaram, que é o seguinte: a gente não consegue fiscalizar e julgar 100% das contas, assim como o TCU. Claro. Aí usa o critério de seletividade, que é como se fosse uma solução, para usar um termo dos economistas ou dos engenheiros, uma solução subótima, né? Abaixo da ótima. O ideal é que você consiga olhar tudo, mas você não consegue, então você vai usar onde tem maior materialidade, maior risco, né? Matriz de risco e tudo mais. A esperança de muita gente é o seguinte: olha, com a inteligência artificial, o Big Computing, o Big Data, a gente vai conseguir aumentar a produtividade. O que você fazia em 5 dias, agora você faz em 1 hora. Né? Isso eu já estou usando também, é muito poderoso do ponto de vista de Claro. Por exemplo, fazer resumos, né, de documentos, de análise de documentos, até escrever também, né? Então, você não é tão otimista ainda, você prefere achar que... Repara, nós já estamos utilizando tecnologia de informação há muito tempo para, eventualmente, setorizar e avaliar a matriz e estabelecer as zonas de risco para o nosso processo de planejamento de auditorias. Uhum. Né? Claro que a inteligência artificial permite que isso possa ser feito com muito mais eficiência,
com muito mais rapidez. Mas repara que esse é um processo que não é exatamente uma novidade no Tribunal de Contas da União. E às vezes eu vejo palestras de inteligência artificial que são apenas mencionados métodos de tecnologia da informação que já eram usados, robôs antigos que já eram utilizados mesmo antes da inteligência artificial. Claro que a inteligência artificial pode dar um upgrade na otimização dos métodos, por exemplo, para selecionar áreas em que há maiores riscos para que nós possamos fazer nossas auditorias. Eu acho, e também eu fui o relator de um processo, sou o relator do processo de alteração do regimento interno, em que a inteligência artificial é extremamente eficiente, ou seja, você tem um regimento interno com 400 artigos, vem um ministro dar uma sugestão alterando 1 ou 2 artigos, isso obviamente se espraia por todos os artigos e pode ter influência, né? Faz com que haja necessidade de revisitação de outros artigos. A inteligência artificial faz isso rapidamente. Repara, eu sou uma pessoa sempre bastante cética, eu gosto de esperar um pouquinho, Tá ou certo. seja, eu já vi em alguns processos do tribunal um bom resultado da inteligência artificial. Entretanto, eu não sou capaz hoje de dar uma aula aqui dizendo, olha, a inteligência artificial impactou os processos do TCU dessa forma, dessa forma. Ainda não estamos ainda nesse estágio. Quando estivermos nesse estágio, eu serei capaz de responder mais adequadamente Tá a certo. tua pergunta. Então, fazendo para a gente encerrar, assim, do meu ponto de vista, como é que você vê o futuro do controle? Compara quando você entrou, como é hoje, você viu toda a evolução, como é que você vê o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas dos Estados, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, a relevância deles, a participação deles na sociedade, o papel deles? Olha, eu tenho que reconhecer que um aspecto importantíssimo do tribunal vem hoje se mostrando talvez a vertente mais relevante do controle externo, que é a nossa capacidade de analisar políticas públicas, né? Ou seja, se nós fazíamos auditorias de desempenho, auditorias operacionais no passado apenas qualitativas, e a gente brincava, o resultado das auditorias operacionais eram apenas falta pessoal, falta dinheiro. Hoje a gente sabe fazer as perguntas de auditoria, a gente já sabe parametrizar, medir, eventualmente, a resposta das políticas públicas e, eventualmente, propor algum tipo de sugestão, recomendação para a melhoria delas. Eu entendo que os tribunais não podem se mostrar como senhores da razão. Eu acho que esse é, na verdade, um processo de interlocução, de recomendação, quase de sedução. Nós temos de que seduzir a administração pública para que ela melhore a sua metodologia, para aprimorar os resultados das políticas públicas, seja capaz ela mesma de fazer os questionamentos propostos nas auditorias para buscar essas soluções. E eu vejo que é uma transformação cultural em andamento, ou seja, se a administração pública era recalcitrante, ela não se amoldava a esse tipo de controle, ela já é partícipe, ela consegue entender o que é um controle a 4 mãos. E mais, a ideia de consensualismo é uma ideia que me parece extraordinariamente relevante. O tribunal acaba se tornando, os tribunais de contas, um elemento fundamental para para acabar com essa situação de paralisia, em grande medida, dos contratos, de contratos de grande vulto, de obras e contratos de concessão. Não que nós tenhamos que perseverar nessa linha do consensualismo, mas nós estamos dando um exemplo para que a administração pública possa se valer dos métodos consensuais e os próprios tribunais de contas possam disseminar essas técnicas. Isso me parece extremamente positivo, porque isso vai fazer com que o Brasil seja um ambiente oxigenado para investimentos privados, nacionais e estrangeiros, para que esses investimentos, que são muito bem-vindos, são de longo prazo, geram renda, geram emprego, independem de ideologia, possam se fazer presentes em maior medida para transformar a infraestrutura brasileira. A gente precisa transformar o Brasil num canteiro de obras, e não vai ser com dinheiro público, tem que ser com dinheiro privado. Isso só é feito com essa mudança de mentalidade. O investidor tem que perceber que no Brasil existe um sistema que permite dar ao capital estrangeiro segurança econômica e segurança jurídica. E todos os players têm que se sentir confortáveis nesse ambiente.
Muito interessante, e eu quero demais, Benjamin, agradecer foi extremamente rico, tenho certeza que quem assistir vai aprender muito e registrar o nosso agradecimento. Você sempre é muito gentil com o Instituto Rui Barbosa, com o sistema como um todo, sempre participa dos nossos eventos, dá muitas palestras e participou demais dessa iniciativa, que a gente começou muito bem. Eu acho que tenho certeza que, como disse, quem assistir vai se inspirar, vai gostar de assistir, de aprender um bocado, porque certamente você é um dos nomes mais expressivos, não é nenhum favor, né, nenhuma bajulação, todo mundo sabe disso, das pessoas que mais inspiram tanto as gerações atuais quanto quem está pensando em um dia ingressar no Tribunal de Contas. Então, muito obrigado por sua presença. Eu deixo com você a palavra para, se quiser fazer algum comentário final. A palavra é só de agradecimento, Edilberto. Eu estou super envaidecido de ter sido o primeiro, né, de inaugurar essa interlocução, essa conversa. Espero que possa, eventualmente, transmitir a minha experiência, as minhas ideias e as minhas dúvidas para todos aqueles que estão e que vão entrar no sistema de controle externo. E a palavra que fica mesmo é um enorme muito obrigado, e saber que estou sempre à disposição para colaborar com uma pessoa brilhante como você, que está fazendo um trabalho magnífico à frente do nosso IRB. Muito obrigado, então.